Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira da 19ª semana do Tempo Comum. A igreja também hoje celebra a memória de São Domingos, presbítero. E o texto do Santo Evangelho é de Mateus 17, de 22 a 27. Peço desculpas porque estou com um pouco de alergia, um pouco de coriza, um pouco congestionado, mas com a graça de Deus podemos ainda meditar o texto do Santo Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos estão livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje casa duas pequenas unidades literárias. Primeiro, os versículos 22 e 23, onde aparece o segundo anúncio da paixão. Jesus anuncia a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. A consequência disso é que este anúncio provoca muita tristeza nos discípulos. Aqui é importante já destacar: Jesus conhece o seu destino. E mesmo assim, ele mantém a plena fidelidade ao Pai e aos seus. Mesmo assim, ele paga o tributo para o templo de Jerusalém. Ali no templo estão, por exemplo, os saduceus, os principais membros do Sinédrio, o grande conselho da nação que vai condená-lo à morte. A tristeza dos discípulos é bastante natural. Você saber que alguém a quem você ama vai ser morto, obviamente que isso naturalmente provoca muita tristeza no coração da gente. Mas há um outro elemento. Os discípulos não conseguem fazer uma leitura de fé. Não conseguem fazer uma leitura à luz dos desígnios insondáveis de Deus. Eles não conseguem passar do fato da morte. Não conseguem perceber que a fidelidade de Jesus ao Pai e aos seus o conduzirá à morte na cruz, mas também à vitória sobre ela, à sua ressurreição e vida nova. Depois temos os versículos 24 a 27. Estes versículos são próprios somente de Mateus. Eles chegam a Cafarnaum. Aí temos um grupo de coletores da didracma. A didracma era um imposto pessoal, pago uma vez por ano, para as despesas do templo. E os coletores logo perguntam a Pedro: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Não paga a didracma? E Pedro responde: Sim, paga. Jesus, que tinha uma capacidade, uma agudez impressionante de perceber as situações, ele percebe logo a situação. Mas Jesus faz uma leitura para além
do mero terra-terra. Jesus conduz a reflexão para um nível mais profundo, chamando a reflexão para a sua identidade de Filho de Deus. A pergunta de Jesus é: os reis da terra cobram impostos de quem? Dos filhos ou dos de fora, dos estranhos? Obviamente a pergunta é retórica, a resposta é muito clara. Os reis da terra cobram impostos dos de fora, não cobram impostos dos filhos. O que é que Jesus está querendo nos dizer? Que ele é filho de Deus. E logo, como ele é filho de Deus, versículo 26, logo ele está isento de pagar o imposto para o templo, porque o templo é a casa de Deus. Numa palavra, Jesus está dizendo que ele é o Filho de Deus. Jesus está livre, imune, isento de pagar o tributo do templo, exatamente porque ele é Filho de Deus. Ele é completamente livre. Mas para não escandalizar e por concessão, Jesus paga o tributo por concessão. É interessante, como disse no início, Jesus paga o tributo àqueles que vão matá-lo. A estrutura do templo, a estrutura do sinédrio, que um dia ele será morto. Decididamente, os doutores da lei, os anciãos e os sumos sacerdotes, membros do partido dos saduceus que comandavam o culto no templo, são estes que vão decidir a morte de Jesus. Aqui temos que fazer uma reflexão do ponto de vista da teologia moral. Tem a ver com a consciência, tem a ver com a liberdade. Muito interessante. O que significa obedecer? Mas obedecer com liberdade, sem subserviência. Não obedecer como escravo. Pagar o tributo ao templo para Jesus é plena liberdade, é concessão, não é obrigação. Muito provavelmente, dizem os estudiosos, esse texto foi escrito por Mateus para servir de orientação aos judeu-cristãos entre o período da ressurreição, o ano 30 aproximadamente, até que o templo tenha sido destruído no ano 70. O que os cristãos provindos do judaísmo fizeram entre o ano 30 e o ano 70? Ou seja, por 40 anos, o templo de Jerusalém ainda existiu. Então, muito provavelmente, esse texto é uma orientação prática de como os cristãos devem agir em relação ao templo de Jerusalém. Ao mesmo tempo, da parte de Jesus, é um sinal claro da sua encarnação. Jesus assume a sua história, a vida do seu povo. Enquanto o templo existisse, até o ano 70, quando foi destruído pelos romanos, os cristãos provindos do judaísmo pagavam o imposto ao templo, por concessão. Porque quem é filho de Deus não precisa pagar imposto a Deus. O rei não cobra impostos dos filhos, mas dos estranhos. Finalmente, no versículo 27, aparece um episódio um pouco estranho, enigmático, e nem mesmo os exegetas sabem explicar muito bem. O episódio do peixe. Jesus dá uma ordem a Pedro de lançar o anzol ao mar da Galileia, e o primeiro peixe que fosse pescado, em sua boca estaria a moeda, um estáter. E com esse dinheiro, ele, Pedro, pagaria o imposto do templo por si, por Pedro e por Jesus. Uma moeda na boca do peixe pescado por Pedro no mar da Galileia. Talvez, muito provavelmente, seja um modo de dizer que o próprio Deus providenciou o dinheiro do pagamento, para reforçar a ideia de que Jesus não precisa pagar imposto a Deus, porque ele é Filho de Deus. É um modo de falar da absoluta liberdade de Jesus como Filho de Deus, que, exatamente porque filho, não precisa pagar o imposto subservientemente ao Pai. Numa palavra, somos convidados a refletir sobre a liberdade, sobre a concessão, sobre cumprir uma norma sem subserviência doentia e escravizante. A obediência, a disciplina, também é fruto da liberdade.
Jesus é plenamente obediente ao Pai, ele é servo. Também nós somos convidados à obediência. A vida religiosa, por exemplo, faz os votos ou os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Somos obedientes a um carisma, somos obedientes ao Evangelho, somos obedientes à palavra de Deus. Mas, concretamente, a obediência precisa de mediações históricas. Que Deus nos dê a graça da obediência verdadeira, da plena liberdade, porque somos filhos de Deus. E os filhos são livres, herdeiros das promessas. Nós somos filhos, livres e herdeiros de uma bênção, de uma promessa que Deus tem reservado para cada um de nós. Ele nos ama, porque somos filhos amados e queridos. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, e eu, com muita alegria, os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.